Namoro. Não se apaixone por alguém que não pode te amar de volta. Apaixonar-se por algo que não pode retribuir o seu amor pode ser doloroso e é melhor evitá-lo. Por exemplo, muitas pessoas têm um apego emocional super forte a coisas e objetos, mas essas coisas nunca corresponderão ao seu amor. Quando você os perde, eles só causam dor. O caos de ter abundância de coisas só causa estressores. Esses objetos afastam sua mente das pessoas e dos momentos que realmente importam. A vida é estar presente e aproveitar as pessoas da sua vida, não os objetos. Os objetos vêm e vão. As pessoas têm emoções e realmente importam. Na vida, você pode acabar cuidando e amando os outros mais do que eles se importam e amam você. Como você identifica quando você ama mais do que eles amam você? Pode ser um desafio determinar se você ama alguém mais do que essa pessoa, porque o amor é um tema complexo e subjetivo que dependerá de muitos fatores. Acredito firmemente que você perceberá a situação em que se encontra e identificará com mais eficácia o que está acontecendo. Isso ocorre porque subconscientemente, você está obtendo todos esses pontos de dados de todos esses momentos. Você passa mais tempo com essa pessoa do que pensa. As pessoas não veem vocês juntos quando estão sozinhos e em público. Você tem mais dados para decidir, basta seguir sua intuição. Você tomará as medidas que forem melhores para você. Você pode não entender por que se sente de determinada maneira. Nem sempre entendemos nossas emoções complexas. Inconscientemente você encontrará o melhor resultado ao captar as pequenas dicas e pontos de dados e tomar as decisões melhores para você. Saiba quem você é. Quando amo, vou com tudo e amo profundamente. Nos relacionamentos eu caio rápida e profundamente. Muitas vezes me importo mais com os outros do que eles comigo. Muitas vezes faço mais pelos outros do que eles fazem por mim. Eu sou muito independente. Mas também sou muito apaixonada, carinhosa, íntima e presente em meus relacionamentos. As pessoas em minha vida geralmente recebem apoio infinito, conselhos e dicas intermináveis, compreensão sem fim, amor sem fim. Eu simplesmente não sou super carinhoso com os outros, apenas com meu parceiro. Meu outro significativo muitas vezes vê um lado meu que outros talvez não vejam. Ao compreender quão rápido sou para cair e quão profundamente caio, o quanto me conecto emocionalmente com alguém, sou mais suscetível a estar neste tipo de situação. Saiba quem eles são. O seu outro significativo é um doador muito amoroso, fofinho, físico, íntimo, apaixonado e romântico que lhe diz o quanto ele o aprecia e como se sente. Se forem eles, provavelmente você é bom. Se você está namorando alguém muito produtivo e distante, espaçado como se não te ouvisse, não gasta tempo para te entender, não se comunica muito, não faz toques físicos como segurar a mão atrás de portas fechadas, não tem uma forte compreensão do que é amor, e não mostram como se sentem. Você provavelmente está em uma situação difícil. Ações e linguagem corporal falam mais alto que palavras. As emoções são difíceis de quantificar. Você também pode rotular erroneamente a raiva como tristeza, a frustração como tédio, a felicidade como descontentamento e o amor como timidez. Quando você não tiver certeza, recomendo enfrentar a situação de frente. Minhas perguntas favoritas para conhecê-los incluem: o que você procura em um outro significativo? O que é amor para você? Como você se sente em relação a mim? Tenha conversas abertas e honestas. Sim, mais de uma vez. Avalie como essas respostas podem mudar.
Não julgue o que eles dizem, em vez disso, ouça-os e use esses dados para ver se suas palavras estão alinhadas com suas ações e linguagem corporal. Os sinais de que você pode estar mais investido no relacionamento do que seu parceiro incluem: você faz mais e se importa mais. Você está iniciando planos para passar mais tempo juntos. Você responde melhor a chamadas e mensagens de texto. Você demonstra mais seu carinho e intimidade. Você prioriza e valoriza mais o relacionamento. Você está mais investido e emocionado com as situações, enquanto o outro não demonstra emoções. Eles mostram linguagem corporal negativa para braços cruzados. Nenhum toque físico, carrancas, raiva, negatividade, ciúme, comportamento controlador, desonestidade ou distanciamento. A pessoa tem vergonha de estar em público com você. A pessoa tem vergonha de estar com você perto dos amigos. Tudo isso é subjetivo. Veja como eles atuam em sua vida. Determine se você deve continuar trabalhando para ter um relacionamento longo e duradouro com base no fato de a outra pessoa estar tentando e no quanto ela se importa. Se eles se preocupam em tomar medidas para promover a felicidade e o amor, há uma boa chance de que eles sejam dignos de seus esforços. É ótimo ter aqueles que são gratos em sua vida. Tenha cuidado para não encerrar relacionamentos com pessoas que são simplesmente tímidas e que não são emocionalmente inteligentes em relação aos relacionamentos. Algumas pessoas têm boas intenções e isso é o mais importante. Eles podem levar a vida em seu próprio ritmo. Vocês dois podem simplesmente ter perspectivas muito diferentes. Priorize a formação de conexões com as pessoas para retribuir seus sentimentos, cuidar e apoiá-lo, enquanto você faz o mesmo por elas. Por quê? O amor não correspondido pode ser emocionalmente desgastante. Um relacionamento envolve empurrar e puxar, dar e receber e um sentimento. Quando uma pessoa está investindo demais e não vê o mesmo em troca, você pode ser alguém como eu, que sempre aposta tudo e sai, então é difícil para o outro competir, ou pode não estar atendendo às suas necessidades. Se alguém não tentar atender às suas necessidades, pode não ter tanto amor por você quanto você imagina. Acho que todos são capazes de amar. Todos podem colocar outro em primeiro lugar. Todos podem tentar. Quando os outros não tentam, não dizem como se sentem ou mostram que se importam, você pode se sentir rejeitado, frustrado e triste. Pode ser emocionalmente desgastante quando você se preocupa tão profundamente e faz tanto, e tudo isso não é correspondido. O amor leva tempo e energia para criar um relacionamento incrível. Quando você não é apreciado ou seus sentimentos não são correspondidos, você pode ficar emocionalmente esgotado. De outro ponto de vista, se você está preocupado com tudo isso, você pode inconscientemente estar colocando pressão e estresse adicionais na outra pessoa, o que pode afastá-lo ainda mais. Essa é uma situação difícil. Pode ser emocionalmente desgastante para ambos os lados. Outros naturalmente querem estar ao seu lado. Eles podem simplesmente não ter a capacidade de fazer isso da maneira que você deseja. Talvez você precise descobrir se essa pessoa se esforça para crescer e promover um relacionamento saudável, ou se eles simplesmente não se importam o suficiente. Mantenha expectativas realistas. Tente identificar em que situação você se encontra. Talvez seja necessário fazer várias perguntas à outra pessoa para entender quem ela é e como tendem a ser os relacionamentos com ela. Como eles demonstram amor. Seja realista quanto ao tipo de relacionamento que você tem.
É principalmente físico, emocional ou baseado em um título que vocês estão juntos. Entenda o ritmo em que seu relacionamento irá progredir. Eles levam as coisas devagar ou rápido? Eles têm medo de compromisso? Tente manter expectativas realistas para o relacionamento. Se a outra pessoa nunca faz todas essas coisas que você quer e precisa, pode levar algum tempo para que vocês dois desenvolvam essas coisas em seu relacionamento. Pode levar algum tempo para que eles aprendam o que você gosta e sua linguagem do amor. Entenda quem eles são e responda de acordo. Se seus padrões e expectativas forem elevados, pode levar algum tempo para você construir um relacionamento no qual suas necessidades sejam atendidas. Você pode sentir decepção e frustração às vezes, mas se a outra pessoa realmente se importa, eles farão o possível para apoiá-lo e promover a felicidade. Amar o que não retribui impede que você encontre o amor verdadeiro. Evite concentrar todo o seu amor em outras pessoas incapazes de retribuir o seu amor. Você pode perder tempo com alguém que não lhe traz felicidade, realização ou não o ajuda a dar o melhor de si. Se este for você, você pode encontrar isso em outro lugar. O verdadeiro amor pode estar com outra pessoa. Às vezes as pessoas não gostam de ser desafiadas. Mas se eles se importarem, farão o melhor que puderem. Eles tentam apoiar você. Eles ouvem seus desejos e necessidades. Eles fazem o melhor que podem, mesmo que não seja o nível de ação que você deseja. Quando outros estão dando o melhor de si e crescendo, recomendo ser paciente. Quando os outros não tentam ou não se importam quando você está chateado, é aí que você deve avaliar sua situação e tomar possíveis ações. Quaisquer ações que você considere melhores. Procure outras pessoas em sua vida que lhe deem, cuidem e apoiem. Algumas pessoas fazem o melhor que podem e equilibram você da melhor maneira possível. Ser muito diferente do seu parceiro pode gerar dificuldades iniciais. Em uma relação, a atração física e a intimidade podem ajudá-los a se comunicar e compreender o outro, bem como a promover um relacionamento mais próximo. Você pode se encontrar em um relacionamento incrível, mas às vezes suas diferenças podem exigir um pouco mais de trabalho no início. Especialmente quando vocês dois falam uma linguagem de amor diferente e têm expectativas diferentes dentro de um relacionamento. Quando o relacionamento simplesmente não está funcionando, pode ser hora de encerrá-lo. Mas você saberá disso melhor. Siga sua intuição e busque o amor verdadeiro em outro lugar, com alguém que o coloque em primeiro lugar e que aproveite o tempo com você, satisfazendo seus desejos e necessidades. Não tenha medo de amar. Seja quem você é, dê espaço quando outros precisarem. É importante ressaltar que seja próximo e amoroso se você é assim.